Rússia, usina nuclear. A Rússia controla a maior usina nuclear da Europa, quinta maior do mundo. A gente está falando do complexo de Zaporizhia, sul da Ucrânia. Um dos prédios sofreu um incêndio. Sua pronúncia do ucraniano é um negócio que obrigado. realmente... Eu ouvi umas 10 vezes. Pelo rosto você já sabe que ele nasceu por lá. Bem no leste. Um dos prédios sofreu incêndio em razão de um ataque. A gente já vai tratar das versões a respeito, né? Versão russa, versão ucraniana. Importante, não há mais risco agora. Havia o temor de um acidente nuclear, né? Mas segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, os reatores não foram atingidos e não há registro de vazamento. Os níveis de radiação no local também não mudaram. Nas redes sociais, o chanceler ucraniano Dmytro Kuleba, ele afirmou que uma eventual explosão dos 6 reatores da usina provocaria um impacto 10 vezes maior do que o do acidente nuclear de Chernobyl. O episódio fez com que o Conselho de Segurança da ONU se reunisse hoje novamente. Versões, Vólio Bene. Os ucranianos sustentam que a usina... A propósito, só um minuto, Vólio. Técnica, eu mandei um mapa aí. Enquanto o Vólio Bene fala, põe num pedaço da tela o mapa demonstrando onde fica a usina... e outras coisas que eu vou chamar a atenção enquanto depois. Vai lá. Os ucranianos sustentam que a usina nuclear foi atingida por bombas russas e que só não houve vazamento porque o local é altamente seguro e protegido. O presidente Volodymyr Zelensky discursou na TV e chamou o episódio de terror sem precedentes. Pediu ainda aos próprios russos que façam protestos contra Vladimir Putin e esse ataque à usina nuclear. Já ao lado russo, Reinaldo, diz que quem colocou fogo no prédio de treinamento foram os ucranianos. Argumentam que tem o controle de Zaporizhia desde o dia 28 de fevereiro e que a luz forte que aparece nos vídeos vem de sinalizadores e não são bombas. Ainda segundo o porta-voz russo, provocadores ucranianos foram ontem até o local e trocaram tiros contra as forças do Kremlin. Ao fugirem, teriam ateado fogo no local. Bom, a troca de tiros se vê. Eu, obviamente, não vou... A única coisa aí é que a imprensa mundial disse Rússia ataca a usina. Quando a gente olha aí para Zaporizhia, né? Olha o mapa, tem um círculozinho azul ali, eu coloquei. Aí eu botei flechas pretas, flechas vermelhas, esse é o sentido da expansão da Rússia ali no território ucraniano. Ou áreas já ocupadas, né? Essa área rosa. Para quem está ouvindo o rádio, eu estou descrevendo aqui. Né? E tem flechas pretas onde é território russo já. Ou território russo, porque é a Rússia mesmo, a Rússia é legal, ou a área ocupada, a área separatista ali, que compreende Donetsk. Sabe a que distância essa usina fica da Crimeia? 150 quilômetros. Uhum. A Crimeia onde fica ali, onde ficam os navios de guerra da Rússia, a Esquadra do Mar Negro. Uma das mais poderosas máquinas de guerra do mundo. Né? Então eu só quero chamar a sua atenção porque a linguagem também é muito importante, assim como o mapa. Quando vai o Zelensky e seus porta-vozes e diz que a Rússia atacou a usina e que se o reator explodisse, isso poderia ser 10 vezes mais que Chernobyl, como se diz lá, e ia pegar toda a Europa. Sim, poderia contaminar toda a Europa, sem dúvida. Mas poderia contaminar. Olha o efeito que isso teria sobre a Crimeia, que é a população russa, na sua esmagadora maioria, mais a frota que está ali, mais o território russo propriamente. Eu não estou dizendo que a Rússia não atacou. Agora, será que a Rússia realmente atacaria uma usina nuclear? E não, nem estou dizendo também que as forças oficiais da Ucrânia o fariam. Mas a Ucrânia hoje já deixou claro que está lutando com milícias. O que o Ocidente está achando lindo. Tem colunistas aqui no Brasil, inclusive, achando isso assim uma poesia. Verdadeira poesia.
Como seria uma poesia ficar chamando mercenários para ir lutar? Não, não são mercenários, são idealistas. Então vamos tomar um pouco de cuidado, e não se está tomando cuidado nenhum, porque em nenhum momento se disse que a Ucrânia afirma que a Rússia atacou a usina. Não, Rússia atacou. Se dá como fato. E aí, quando eu olho o mapa, eu não estou negando, veja, eu estou cumprindo inclusive meu papel, é fazer uma indagação. Faria sentido a Rússia explodir uma usina nuclear? Atacar uma usina nuclear assim? E que consta estava desligada. Não quer dizer que o reator não possa se explodir, fazer sim, ser um desastre nuclear gigantesco. Agora, é verificável, né? É verificável. Será que é verificável saber se realmente a Rússia já estava lá no dia 28? Se já estava lá no dia 28, e isso é verificável, então aí nós estamos com uma questão séria. Porque também, por outro lado, hoje, qualquer versão que saia do governo da Ucrânia vira verdade. Mesmo as coisas mais disparatadas. Vocês ouviram hoje o representante da Ucrânia no Conselho de Segurança chamar o Putin de Satã? Imagina. Olha o nível que chegaram as relações internacionais. Ah, fulano é um Satã, é um demônio, é do mal. E a turma da pelanca aqui fala, é isso mesmo, é do mal, é do mal. Parece um Muppet Show, né? Você lembra do Muppet Show? Os velhinhos histéricos do Muppet Show? Conselho de Segurança, vamos lá. Vários países voltaram a atacar a Rússia hoje durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU. O embaixador da Ucrânia, se a gente está falando dele, por exemplo, acusou a Rússia de cometer terrorismo nuclear e disse que o ataque à usina é um crime de guerra. Já a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, a Linda Thomas-Greenfield, disse que o mundo evitou por pouco uma catástrofe nuclear e exigiu que a Rússia dê garantias de que ações como essa não se repetirão. O Brasil também se manifestou durante a reunião da ONU hoje. O embaixador Ronaldo Costa Filho pediu por um cessar-fogo imediato na Ucrânia e voltou a criticar as sanções e a defender o diálogo. Ele afirmou o seguinte: esse não é o momento para intensificar e inflamar ainda mais a retórica. Do contrário, devemos promover as conversas da paz. Não podemos ignorar o papel que o Conselho deve desempenhar, mas que não está desempenhando na situação atual. Uma série de reuniões foram realizadas nesta Câmara sobre a situação na Ucrânia. E parece que não importa quantas reuniões convoquemos, um cessar-fogo e um fim de todas as hostilidades ainda permanecem uma solução evasiva. O Ronaldo Costa Filho está certíssimo. O Ronaldo Costa Filho está certíssimo. Se as pessoas são idiotas o bastante para não se perguntar, ou melhor, vou colocar de outro modo. Meninos, eu estou errado? Ou se tivesse dado porcaria ali na usina e aquele troço tivesse vazado, a Rússia seria tão vítima quanto o resto do mundo? Sim, seria. Não fica parecendo que se a Rússia fizesse isso, não fica parecendo que a Rússia estaria assim, olha como Putin resolveu punir a Europa. Sim. A Europa? Os primeiros a sofrer os efeitos seriam os russos. E notem que eu não estou atribuindo também às forças oficiais da Ucrânia, porque eu acho que esse grau de loucura não chega. Mas quem diz que se está lidando ali só com forças oficiais? Os ucranianos estão orgulhosos, vamos receber 18 mil pessoas. Se você entra num debate em que está proibido até fazer esse tipo de questionamento, não é mais debate. Ai, tio, eu vim aqui só para você ficar falando mal do Putin o programa inteiro. Ah, vai procurar outra coisa. Você sabe onde você encontra isso, não sabe? Você já sabe. Você quer só ouvir coisa com a qual... Você é desse tipo, só quer ouvir coisa com a qual você concorda, não é aqui. Vai lá.
A turma está tendo ataque de pelanca lá, vai lá. Aqui não. Aqui a gente pergunta, mas isso aí só prejudicaria a Europa? Os primeiros prejudicados seriam os próprios russos? Da Crimeia, da área ocupada ali do leste, do próprio território oficial da Rússia.